Olá, terapeutas infantis fora da caixinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Paulinha, psicoinfantil, psicóloga infantil, especialista em autismo, fundadora do Psicoplano Infantil, o plano de ação do terapeuta infantil, ou seja, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu consultório. O link para se inscrever nesse curso está sempre no final dos meus vídeos aqui na legenda. E hoje eu quero conversar com vocês sobre 5 condições essenciais para o diagnóstico de autismo. Vamos ver quais são? Quando a gente fala em diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, é impossível que a gente fale sobre diagnóstico sem citar o DSM-5. Vou deixar uma foto aqui do lado. Esse é o Manual Diagnóstico de Saúde Mental, que está na sua 5ª edição, nesse ano de 2023. Ele ainda está na 5ª edição, imagino que mais pra frente venham novas edições. A gente também teve uma atualizaçãozinha do DSM-5, que é o DSM-TR, que tiveram algumas alterações, mas no diagnóstico de autismo em si a gente não teve muita mudança. Então eu vou falar para vocês 5 condições essenciais para a gente fechar um diagnóstico de autismo baseados em aspectos que o DSM traz pra gente. Se você nunca ouviu falar do DSM, é importante que você pesquise sobre ele, vai lá no Google, vai na internet, coloca DSM-5 PDF, DSM-5 diagnósticos, porque é ele que fundamenta todos os diagnósticos que a gente tem no mundo, não é só no Brasil. O DSM é um manual que veio lá dos Estados Unidos, foi traduzido para várias línguas para que a gente possa ter acesso às métricas e condições para fechar ou não diagnósticos de diversos transtornos e síndromes. Primeira condição essencial que o DSM traz para a gente: déficits persistentes na comunicação e na interação social. Inclui dificuldades em manter conversas, compartilhar interesses ou emoções, falta de reciprocidade emocional, dificuldades em seguir ou entender regras sociais. Então esse é o primeiro aspecto que a gente tem para a gente conseguir fechar um diagnóstico de autismo. A segunda condição que a gente tem são comportamentos e interesses restritos ou repetitivos. Pode incluir padrões repetitivos de comportamento ou de fala, interesses ou fixações restritas em algo específico ou um tema específico, e um padrão inflexível da rotina, ou essa resistência à mudança. Então, assim, esses dois primeiros são os grandes temas centrais para fechar um diagnóstico de autismo. Sem essas questões, não é autismo, tá? Mas lembrem que eu tô pegando só alguns exemplos dentro das duas condições maiores, tá? Tem autista que não vai ser tão apegado à rotina? Tem, mas ele vai ter que ter alguma questão de comportamento ou interesse mais restrito e repetitivo. Talvez não seja na rotina, talvez seja um hiperfoco em carros, talvez seja um hiperfoco em planetas, talvez seja um movimento estereotipado que é recorrente. Então lembrem que o diagnóstico de autismo ele não é tão simples quanto uma conta de matemática, onde 1 mais 1 é 2. A gente tem que avaliar todo aquele aspecto da criança, o histórico, os comportamentos, as relações sociais, o interesse social, para aí sim a gente conseguir olhar para o caso e pensar, parece que se encaixa no autismo. E ainda, para verificar isso, eu gosto muito quando os médicos mandam exames para descartar outras possibilidades. Porque se eu olho um caso e vejo as características de autismo, tudo bem, mas eu preciso descartar qualquer outra possibilidade. Pode ser que essa criança tenha uma lesão cerebral e é por isso que esses comportamentos apareceram? Pode. Pode ser que ela tenha uma questão ali, alguma outra questão cerebral que eu vou ver num exame de uma ressonância, de repente, que comprometa esse desenvolvimento? Pode ser. E é por isso que é tão importante fazer a bateria de exames, sim. A gente não fecha o diagnóstico de autismo através de exames, mas eles podem fazer a gente descobrir alguma outra coisa ali ou realmente descartar possibilidades óbvias. Tipo, a criança é surda, por isso que ela não olha quando é chamada. A criança tem uma lesão cerebral na parte da fala, por isso que ela não fala. A criança tem uma lesão na parte motora, por isso que o movimento motor dela é atrasado. Então a gente tem que ter esse médico parceiro que encaminhe a criança para esses exames específicos. Lembrem que como psicólogos a gente não pode encaminhar a criança para exames médicos, mas eu posso pedir para o médico falar, olha, acho que seria muito interessante mandar ele para uma bateria de exames para a gente descartar outras possibilidades antes de fechar o quadro de autismo. O que você acha? Legal, o médico que vai escolher o que ele quer fazer, afinal ele é o responsável médico pelo caso.
A gente pode conversar, pode opinar, pode trocar uma ideia, pode falar que tal e tal e tal comportamento realmente são do autismo. É muito legal quando os médicos têm essa abertura com os profissionais. Mas nem todos são assim, não é mesmo? Então a gente também tem nossos limites na nossa atuação. Terceira condição essencial para o diagnóstico de autismo: sintomas que aparecem desde a primeira infância. Então, esses sintomas têm que ter aparecido desde a primeira infância, mesmo que a mãe tenha percebido depois da primeira infância. É importante que ela consiga relatar que esses comportamentos estavam lá, mas ela que não tinha percebido ainda, tá? Não tem como. Lembrem, gente, que não existe aquela palavra da pessoa virar autista. Tipo, não, mas ele não era autista antes, ele virou autista. Não, isso não existe, tá? Ou a pessoa nasce autista ou ela não nasce autista. Não existe assim, no meio do caminho virou autista. Não existe. Quarta condição: esses sintomas e características precisam trazer prejuízo para aquela pessoa. Se eles não trazem prejuízo, não é considerado um transtorno, porque quer dizer que aquelas características e limitações não estão trazendo uma menor qualidade de vida para aquela pessoa. Então, isso é legal saber, porque às vezes uma pessoa fala assim, mas eu me identifico com tal e tal característica. Mas isso te traz prejuízo mesmo? Vamos dar uma olhada? Porque hoje em dia com a internet é comum que as pessoas vejam algumas características de autismo e isoladamente falem, eu me conecto com isso aqui. Eu me sinto assim. Eu também tenho isso aqui. E tudo bem, ela pode se sentir assim, ela pode ter aquela dificuldade social, uma dificuldade de fala, uma dificuldade de entender regras, tudo bem. Mas, para fechar um diagnóstico de autismo, tem que ter essas condições que eu falei e ter trazido prejuízos para essa pessoa. Mesmo que, por exemplo, o prejuízo não foi tanto na infância, mas agora na adolescência, que tem mais questões sociais, tem a questão de namoro, de relacionamentos, nossa, tá muito difícil para ela. Tudo bem? Talvez na infância ela tenha conseguido se adaptar bem e agora nessa fase de adolescente, de adulto, tá muito mais difícil as interações sociais. A gente pode atuar e pode sim ter um diagnóstico depois de adulto, tá? Pode ser que essa pessoa, claro, sempre foi autista, mas ninguém olhou para isso. Aí agora que tem uma característica que tá sendo muito evidente e tá trazendo prejuízo para essa pessoa, aí sim o profissional pode olhar e falar, nossa, vamos reconsiderar essa questão, tá? Então existe sim pessoas autistas adultas que têm o seu diagnóstico depois dos 30, 40 anos. E tá tudo certo. Não quer dizer que ela virou autista, gente, só quer dizer que antes ninguém percebeu, porque ela estava camuflada ou os sintomas estavam muito, entre aspas, leves, né? Ela conseguiu ir imitando os amigos e conseguindo se adaptar, não trouxe tanto prejuízo, mas agora ficou evidente, está muito difícil para ela precisa de ajuda, tá? Então, isso é importante vocês saberem também. Quinta e última condição, eu já dei um spoiler sobre ela, que é: os sintomas relatados e observados não podem ser explicados por uma outra condição. Então eu falei ali sobre os exames médicos para descartar outras possibilidades, exatamente por causa disso aqui. O diagnóstico de autismo ele é feito após descartarmos outras possibilidades. E é por isso que a parceria com o médico é tão importante. Porque como psicólogo, se chega um caso no teu consultório, talvez você não possa avaliar exames dessa pessoa ou pedir para a mãe fazer exames. Talvez não, né? Na verdade, a gente não pode como psicólogos, sabe? São os médicos que encaminham para exames. Mas na parceria com o médico, você vai ter acesso a essa informação. O médico, se ele tem essa noção, né? Ele vai enviar para exames, vai descartar outras possibilidades e vai te trazer, olha, realmente, não tem nenhuma outra questão que apareça em exames. Provavelmente é autismo. E aí cabe a você também, psicólogo, ver se é autismo mesmo, se é superdotação, se é TOD, se é TDAH e saber fazer a diferença entre esses transtornos que são muito comuns da infância. E como que eu avalio isso, tia Paulinha? Eu tenho muitos vídeos no canal que eu falo sobre diferentes formas e escalas de avaliação para autismo, para TOD, para TDAH. Superdotação também tem vídeo. Mas o mais importante é vocês abrirem o DSM e lerem as condições para o diagnóstico que estão lá. O DSM, gente, ele diz para você a lista do que a criança tem que ou não ter para fechar autismo, TOD, TDAH e a superdotação não tá no DSM, porque ela não é considerada um diagnóstico, tá? Mas a gente consegue daí em outras escalas e informações da internet essa questão. Essas foram, então, as 5 condições para a gente fechar um diagnóstico de autismo em uma criança, um adolescente, um adulto ou um idoso. Não importa a faixa etária, podemos ter sim diagnósticos precoces ou não tão precoces assim,
tanto faz, o que importa mesmo é a gente entender quais são as condições para um diagnóstico e poder olhar para esse indivíduo que está buscando ajuda com você e poder ajudá-lo da melhor forma. Gostou desse vídeo? Deixa um comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá um like nesse vídeo para eu saber que você gostou dessa informação e eu posso sempre trazer mais para vocês sobre autismo. Tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo.